beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Voltando para mais uma reflexão. E aí, beleza? Olha só, hoje nós queremos refletir um pouco, com vocês a respeito de exemplo. Muitas vezes, nós nós dizemos, falamos as palavras e orientamos as pessoas, ensinamos com as palavras. Mas como é que está o nosso exemplo? Então quero começar já contando a primeira história de hoje. Nessa história que eu vou contar, nós vamos refletir, pare bem para escutar realmente isso que nós vamos falar agora. Um padre, logo bem cedinho, domingo de manhã, ele estava fazendo a sua missa e o discurso dele na missa foi: filhos, olha, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar espiritualmente. Mas para isso nós precisamos deixar alguns costumes, nós precisamos abandonar alguns hábitos. E entre esses hábitos nós precisamos crescer e abandonar principalmente boate, festas, coisas que nos levam para as coisas da carne. E então terminou a missa, cada pessoa foi para a sua casa, mas à noite, uma dessas pessoas que estavam na missa foi em uma casa de show, uma pequena boate. Quando chegou lá, encontrou o padre. E ela perguntou: padre do céu, o senhor está aqui? O que o senhor está fazendo aqui? O senhor não disse que não era para frequentarmos esses lugares? O padre então olhou para aquela moça e falou assim: filha, quem está aqui não é o padre. Quem está aqui é Antônio Francisco. O padre é alguma coisa. Ah, sou um líder religioso como um padre. Mas como cidadão posso ir em qualquer lugar. Eu estou aqui como cidadão e não como padre. Aquela moça então olhou para o padre e falou o seguinte: padre, mas quando for para o inferno, quem vai dos dois? O padre ou o cidadão? Muitas vezes, nós queremos viver vida dupla, ou seja, dupla personalidade. E não estou falando aqui de bipolaridade. Nós estamos falando de pessoas que têm duplo comportamento. Às vezes a palavra é uma coisa, mas o dia a dia é outra completamente diferente. Usando o exemplo do padre, quero falar agora que uma moça também, ouviu uma história que falava justamente sobre um pastor. Um pastor ele chegou na igreja e começou a pregar de forma muito eloquente, diz que ele ali falava e as palavras bonitas e todo mundo gostando muito. De repente entrou uma moça, era a vizinha do pastor. Ela sentou, depois de alguns minutos, ela ouviu a mensagem do pastor, ela se colocou de pé e ela levantou a mão e falou: pastor, por favor, fale mais alto. E o pastor falou mais alto. Pela segunda vez, aquela moça: pastor, fale mais alto. E o pastor falou mais alto. Pela terceira vez, quando ela falou, o pastor parou um pouco e falou para aquela moça: não estou entendendo. Eu já estou falando alto, por que a senhora não está escutando? A moça então, de pé, respondeu para o pastor: pastor, esse não é o problema. Eu estou te escutando, mas os seus atos estão falando mais alto do que as suas palavras. E eu realmente, quando ouvi esta história, eu fiquei pensando, muitas vezes nós somos assim. Existem líderes, pastores, Existem médicos, existem pessoas de todos os segmentos. Nós temos pastores que falam, ou seja, na igreja é uma coisa, mas em casa é outra completamente diferente. Pregadores. Existem médicos que dizem: olhe, não fume, mas ele fuma, não beba, mas ele beba, faça a caminhada, mas ele não faz. E existem pais que chegam em casa e explicam coisa para os seus filhos com as palavras, mas com os atos falam completamente diferente. Vamos refletir um pouco? Você tem ensinado ou a seus filhos, ou você é um líder religioso, ou você é um profissional de alguma outra área da medicina, de alguma... Não importa a área que você está atuando. Qual o exemplo que você tem dado para aqueles que você está ensinando? Para filho, para membro de igreja, para pessoas do dia a dia. Você está fazendo de acordo com o que realmente você está ensinando? Muitas vezes nós somos em casa uma coisa, mas em nossas repartições, igrejas, como líder, nós somos outros completamente diferentes. Vamos refletir um pouco? Nós estamos justamente fazendo o inverso. A moça perguntou: padre, quando for para o inferno, quem vai dos dois? E você, como líder religioso ou como líder de alguma comunidade, na hora justamente de proceder, como é que você está procedendo? O que você está fazendo? Na nossa reflexão, quem é que vai para o céu? É o homem do convívio em casa, a mulher, aquela do convívio de casa,
Ou aquela realmente que está na igreja de vestidos longos, né? Uma posição de santo ou de santa na igreja? Ou é realmente aquela que está em casa, né? Que briga com o marido, ou o marido que briga com a esposa, ou o pai que é ignorante demais com seus filhos? Vamos ser coerentes? A Bíblia diz falar de tal maneira, e de tal maneira devemos proceder. Reflita assim: eu preciso viver o que falo, porque senão eu vou confundir a mente daqueles que estão me ouvindo. Falar de tal maneira e de tal maneira vamos proceder. Um abraço, valeu, vamos até a próxima.